Então, Raimundo Nonato, são 12 horas e 25 minutos, de volta ao jornal Facturama. Bem, nós estamos recebendo aqui a presença dos advogados, o doutor Vicente Paes Landim, que é presidente da Comissão de Promoção à Cidadania e Direitos Sociais da OAB Subseção de São Raimundo Nonato, o advogado Nonato Borges, vice-presidente, e a Luana Castro, que é secretária. Eles participam do Jornal Facturama para falar a respeito do Dia Mundial de Combate ao Câncer, que ocorreu na última sexta-feira, dia 4, e também os direitos, né, que a pessoa com câncer tem perante a legislação. Vamos iniciar aqui com a palavra do advogado Dr. Vicente Paes Landim. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Serra da Capivara. Primeiro, Mário, eu quero agradecer o espaço que nos é dado para falar de temas importantes. Como você mesmo falou, agora, dia 4 foi o dia alusivo ao combate ao câncer, né? E a OAB tem uma função social que é justamente de trazer essas informações relacionadas a direitos e à proteção desses direitos também. Mas nós somos procurados diariamente, na verdade, em busca de direitos pessoais. Nossos clientes nos buscam para tratar de direitos bem pessoais, mas a OAB ela tem uma função social, que é de trazer, de proteção de direitos de forma geral, assim como da nossa Constituição, do Estado Democrático de Direito, e de ações sociais e trazer à população, à sociedade, ciências de seus direitos. Né? E nós, hoje, na sexta-feira que se passou, fomos empossados como diretores da Comissão de Promoção à Cidadania e Direitos Sociais da OAB Subseção de São Raimundo Nonato, em que a gente tem como objetivo justamente trazer a ciência desses direitos, né? Trazer tanto as ciências como acompanhar projetos sociais que estão sendo feitos no município, assim como promover também eventos e campanhas que tragam ciência e conhecimento desses direitos e para a melhoria da sociedade de forma geral. Tá? Relacionado ao nosso tema de suma importância, os portadores de câncer, ele tem direitos específicos na nossa legislação, tá? Que primordialmente é que se faça a prevenção, mas infelizmente em caso de acometimento, se tem esses direitos previstos, que o doutor Nonato vai falar um pouco agora sobre o diagnóstico e a doutora Luna vai proceder. Doutor Nonato Borges, boa tarde. Boa tarde, Mário Rodrigues, e a todos os ouvintes da Rádio Serra da Capivara. Eu e os demais colegas estamos aqui para falar um pouco sobre a importância do Dia Mundial do Câncer, porque é um dos principais problemas de saúde pública do mundo. E é preciso prevenir e também ter um tratamento correto e adequado. E uma arma muito importante é a comunicação, e este meio de comunicação ele é muito eficaz porque adentra tanto os ouvintes da zona urbana quanto rural de diversos municípios de nossa região. Então, agradecer a você e ao espaço cedido e a confiança também do presidente da OAB Subseção de São Raimundo Nonato, doutor Alexandre Cerqueira. E para vocês terem uma ideia, ouvintes, foi estimulado que no triênio 2020 e 2022 serão aproximadamente 450 mil casos de câncer no Brasil. E os principais cânceres são câncer de mama, câncer de colo retal, câncer de próstata e o câncer de estômago. E esses tipos de câncer, eles podem ser prevenidos no início e também tem um tratamento eficaz, caso descoberto em estágio inicial. Então, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, ele visa incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce da doença e ainda possibilitar o devido tratamento. Por isso, precisa que cada ouvinte faça exames preventivos e tenha hábitos saudáveis, como formas de evitar esse e outros tipos da doença. E algumas dicas para prevenir o câncer são não fumar, ter uma alimentação saudável com frutas, legumes, verduras, cereais integrais,
feijões e outras leguminosas, e evitar os alimentos ultraprocessados, como prontos para aquecer e bebidas adoçantes, manter o peso corporal adequado, praticar atividades físicas, amamentação, realizar exame preventivo do câncer do colo do útero a cada 3 anos por mulheres entre 25 e 64 anos, vacinação contra o HPV às meninas de 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14 anos. Isso é muito importante, a vacinação, pessoal, porque é uma das principais ações de prevenção ao câncer do colo do útero. Vacinação contra a hepatite B, ela é muito importante porque ela ajuda a combater o câncer de fígado, ouvintes. Evitar comer carne processada, evitar a exposição ao sol entre 10 horas e 16 horas, e caso tenham que estar no sol nesses momentos, usar proteção adequada, como chapéu, barraca e protetor solar, inclusive nos lábios, e evitar a exposição a agentes cancerígenos no trabalho. E, por fim, eu sugiro e oriento que os ouvintes procurem as unidades básicas de saúde de referência em seu município, porque lá é oferecido acolhimento, orientações e exames para identificar os tipos de câncer mais comuns em estágio inicial, e isso possibilita mais chances de tratamento e cura. Então, caros ouvintes, estamos aqui para falar sobre esse dia muito importante que é o câncer, e que vocês sempre busquem a prevenção com essas dicas que eu acabei de explanar, e procurem maiores orientações nos postos de saúde para que possamos prevenir essa doença e também, caso acometido, seja feito um tratamento correto. E, em seguida, a doutora Luana Castro vai explicar mais sobre os direitos que são assegurados às pessoas acometidas com câncer, juntamente com o colega Vicente Paes Landim. Por fim, agradeço e boa tarde a todos. Doutora Luana Castro, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da Rádio Serra da Capivara. Como foi dito aí, eu estou como secretária da Subcomissão de Promoção da Cidadania e Direitos Sociais aqui de São Raimundo. Como o próprio nome diz, um dos principais objetivos é promover a cidadania, né? Eu acho que uma das formas mais importantes de se promover a cidadania é informando a sociedade dos direitos que os cidadãos possuem. Eu estou aqui para falar um pouco sobre os direitos que os portadores de câncer possuem, especialmente como forma de alusão aí ao dia 4 de fevereiro, que foi o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Um dos direitos que o portador de câncer tem é o saque do FGTS. Nós sabemos que todos os trabalhadores têm direito ao depósito de FGTS na sua conta vinculada da Caixa. Mas o saque só pode acontecer em algumas situações. Então, o trabalhador que tenha câncer, ele tem direito ao saque, assim também como aquele que tenha um dependente com essa patologia. Assim como o FGTS, tanto o trabalhador com câncer quanto aquele que tem um dependente nessa situação também tem direito ao saque do PIS/PASEP. Esse trabalhador precisa apresentar alguns documentos, esses documentos estão listados, tanto do FGTS está no site da Caixa, e do PIS/PASEP está tanto na Caixa como no Banco do Brasil. Quando essa incapacidade, quando essa patologia gera alguma incapacidade para o trabalho, o portador dessa doença tem direito ao afastamento de trabalho, né, pelos primeiros 15 dias, em que é pago pelo empregador, exatamente. E se a incapacidade persistir por mais dos 15 dias, ele tem direito ao auxílio-doença, que é um benefício pago pelo INSS. Se a incapacidade for total ou permanente, seja do câncer, seja das sequelas do câncer, o trabalhador ficar acometido e não puder trabalhar de forma permanente, ele tem direito à aposentadoria por invalidez. A peculiaridade nesses dois casos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é que o trabalhador ele não precisa comprovar a carência, ele não precisa comprovar as contribuições previdenciárias. Ele só precisa comprovar a qualidade de segurado e a incapacidade, que pode ser comprovada através de atestado médico ou pela própria perícia, quando for o caso. Então, esses são os direitos, alguns direitos, né, que o portador de câncer e aquele que tem dependente com câncer possui. Vou passar a palavra de novo para o doutor Vicente Paes Landim, que ele vai fazer algumas explanações sobre direitos sociais e governamentais que essas pessoas têm direito.
Pois não, doutor Vicente. Então, além desses direitos que a doutora Luana explanou, que são referentes, objetivados ao trabalhador que está na ativa e que descobre a doença, temos também o benefício, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS, que é um benefício que é assegurado àquele trabalhador que não está mais na ativa, que perdeu a qualidade de segurado ou que não contribuiu, mas que é acometido da doença, e assim também como aquele maior de 60 anos que também não contribuiu com o INSS. Então, nos meses, ele dá o direito a essas pessoas, independente da qualidade de segurado ou de estar na ativa contribuindo com o INSS. Além desses direitos dados diretamente ao trabalhador, existem os dados aqueles por ser cidadão, pelos órgãos, pelo governo e pelos órgãos governamentais. Entre eles, temos a isenção de imposto de renda, temos a quitação de financiamento de habitação. Nesses casos de financiamento de habitação, deve existir uma cláusula contratual em que, no caso de acometimento à doença, cessa-se quitado por integral. Temos também a isenção de imposto de IPI, assim como em operações financeiras como IOF. A gente passa aí também por isenção do ICMS, circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços, e a isenção também de IPVA. Assim como também, de acordo com os municípios e estado, aqui no Piauí a gente tem os portadores, a carteira de transporte estadual, que dá o direito, dentro de cada limite, né, do transporte, aqueles portadores de ter 50% ou integralizado o valor da passagem. Né, isso o direito deve se ater à secretaria, ao CRAS, né, deve tomar mais conhecimento de como é que se deve, qual a documentação necessária, para poder proceder com esses pedidos. Assim como também falando judicialmente, os portadores de câncer tem também prioridade na tramitação de processos, né? A gente sabe que o processo, na maioria das vezes, ele é um processo demorado, que muitas vezes desgasta, então a essas pessoas, eles têm prioridade na tramitação desses processos, Mário. Queremos agradecer, portanto, as explanações do advogado doutor Vicente Paes Landim, presidente da Comissão de Promoção à Cidadania e Direitos Sociais da OAB, subseção de São Raimundo Nonato, o vice-presidente da comissão, doutor Nonato Borges, e a secretária Luana Castro. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Obrigado. Agora em São Raimundo, são 12 horas e